veja bem, se você está tendo uma visão humanista, a visão humanista, dependendo do teórico que você adotar, ela pode ter uma visão positiva a respeito da humanidade. Tanto é que quando Augusto Comte começou com o progressismo, Augusto Comte via a ciência como sendo a libertadora. Agora chega... A Idade Média era classificada por esses autores, H.G. Wells, todo esse pessoal aí do passado, a Idade Média era chamada de Idade das Trevas, porque era a idade da religião, da hegemonia em torno de Deus, teocêntrica e tudo mais e tal. Quando a modernidade começou, aí vem Augusto Comte, Stuart Mill com método científico e tudo mais. Não, agora chega, não precisa mais de Deus nem de Bíblia. Charles Darwin já mostrou que o ser humano vem de primatas que foram evoluindo e tudo mais. Depois, agora mais recente no século XX, aí vem o Freud e da psicanálise. Então, na verdade, não existe pecado, existe uma pulsão reprimida e tudo mais e tal. Criou-se uma sociedade onde é inteligente dizer que você não acredita em Deus. E os argumentos são fortes. E cada vez que passa, o mundo intelectual foi ficando mais cético. Embora o sacane que eu tive com ele semana passada, ele falou uma coisa que é verdade. Na hora eu não tinha os dados para dar, mas um livro que eu escrevi, O Ceticismo da Fé, eu tenho esses dados. A maior parte dos acadêmicos cientistas não são ateus. Só que, por que parece que a academia é dominada por ateus? Porque quem é crente, abrir a boca e falar que crê, ele pode ser execrado. Então ele fica quieto, né? Fica quieto. Então, assim... Porque para mim parece uma estratégia... Vamos lá, como é que eu desconfio? Eu acredito, na verdade, que Deus existe, tá ligado? Desconfio que pode ser que não exista, mas assim, eu vivo como se existisse. Sim. Sabe? E eu acho que essa é a melhor estratégia. Porque assim, porque assim, cara, se Deus existe, então existe uma coisa que pra mim é muito importante, que é a justiça, sabe? Que assim, não é possível, eu espero, porque assim, a ideia de que eu posso compreender Deus também me parece meio soberbo, né? Mas assim, eu espero que, Deus faça... Tá escrito na Bíblia que Deus é justo, né? Minha mãe já me falou isso também, né? Então, se Deus existe, então existe justiça e Deus é justo. Então, beleza. Então, para mim, até, inclusive, é confortável acreditar que Deus existe, porque aí existe todo um pós-vida e tudo mais, né? Mas eu desconfio aqui e ali porque, assim, até agora, tudo que eu vi dava para eu explicar com a natureza, sabe? Nunca meio São Tomé, de certa forma, né? Mas eu acho que é uma estratégia inteligente. Viver como se Deus existisse pra você, sabe? Mesmo que seja uma ideia assim meio... sei lá, considera isso. Você que é ateu, assim. Porque, sei lá, porque tem algumas características de Deus, assim, elas são importantes pra gente sentir, até pra frear algumas coisas, algumas sabe? pulsões. Tipo, se Deus é justo, tá legal, deixa com Deus. Eu não vou entrar nessa briga não vou... A única coisa que talvez, se Jesus estivesse aqui na sua frente, ele falaria... Ele ia falar assim, uma coisa te falta. Porque teve um diálogo muito parecido entre Jesus e Nicodemos. Nicodemos, não que ele tenha falado assim, olha, eu acho que Deus existe. Não, ele era um religioso. Mas Nicodemos estava tendo a mesma questão de dúvida em relação a Jesus como Messias. Aí ele falou assim, olha, eu vou dar uma chance, porque ele estava também assim, olha, vai que ele é o Messias mesmo. O Nicodemos, isso está no Evangelho de João, ele era um teólogo da época do judaísmo, sabia de tudo, o cara sacava demais, era um scholar, um acadêmico. E ele mais ou menos foi na sua linha. Ele falou assim, olha, vou dar uma chance para esse Jesus existir. Porque se ele existir, poxa, ele é justo, eu não vou querer comprar essa briga, mas vai que é ele. Mas eu vou bater um papo com ele. E ele conversou com Jesus e tudo, né? Aí Jesus falou assim, ô Nicodemos, uma coisa falta a você. Ele falou o quê? Nascer de novo. Ô Nicodemos, mas como é que um homem pode entrar na barriga de uma mulher e nascer de novo? Eu já sou velho. Aí Jesus falou o seguinte, todo aquele que nasce da água e do Espírito, sem esses dois elementos não pode encontrar o reino de Deus. É interessante que o Nicodemos recebeu um diálogo com o próprio Jesus de Nazaré e ele só foi entregar publicamente a vida dele a Jesus 3 anos e meio depois, quando Jesus estava sendo crucificado. Isso é que é curioso. Você vê que o cara, né, cada um tem o seu tempo. E não podemos forçar a barra. Agora, a diferença dessa situação
de nicodeminiana, criei que é uma palavra, né? Gostei. E o real seria o seguinte, me permita dar um exemplo, sem nenhum puxa-saquismo, que uma coisa que eu já admiro de você há longo tempo, talvez você não perceba, mas eu sou muito analista das pessoas, é o carinho com o qual você fala das suas filhas. Me permita, eu vou falar isso aqui para a galera que te segue, eu acho que você não vai ficar chateado comigo, não. Gente, vocês conhecem o Igor, gente boa, gosta de game, está no Flow há muito tempo e tudo mais. Eu conheço o Igor olhando aqui face a face. E uma coisa que eu já percebi em todas as vezes que eu estou aqui, não estou sendo puxar saco dele, não estou fazendo propaganda dele nem nada, é o carinho com o qual ele fala da família dele. O amor que ele fala. E hoje, eu cheguei, já tinha um tempão que eu não vi o Igor pessoalmente, falei assim, cara, você não é emagrecido, você está bem. Você continua no programa? Né? Porque a gente tava subindo no elevador e falando de exercício. Ele falou, cara, eu não tô naquela fase de amar, não, mas eu tô fazendo, né? Tô me sentindo melhor e tudo mais. E ele soltou essa frase, abro aspas. E sabe o que é o melhor? Eu tô podendo carregar minhas filhas nas costas. É bom demais carregar a filha nas costas. Quando você falou isso aí, ele não falou simplesmente assim, não, eu tô com disposição para subir 3 lances de escada, eu tô respirando melhor, eu tô pegando melhor minha mulher, não. Ele foi o lado passional e ele falou com os olhos brilhando. Então, esse é o Igor que vocês também devem admirar mais ainda do que simplesmente o apresentador de podcast. Nem sei como responder isso. Não, mas é verdade. Eu sou sincero para criticar como sou sincero para elogiar. Mas dessa digressão eu quero usar o exemplo que eu estou te dando. Você é tanto pai como aquele que não carrega as filhas nas costas, não porque não pode, porque não liga. Mas espera aí, tanto em termos. Você é pai como ele é pai, porque ele também tem 2 filhas com o nome na certidão. Então ele é pai como você é pai. Mas ponto, parágrafo. Mas ao mesmo tempo, ele não é pai como você é pai. Porque ele não está nem ligando para as filhas dele. Ele só é. Entendi. Ele sabe que as filhas existem. Gerou seres humanos. Gerou seres humanos, elas existem, tá lá. Ele não faz mal para elas, até sustenta, mas não tem relacionamento com elas. E quando elas se tornarem adolescentes, elas mal vão conversar com o pai dentro de casa, que elas só veem que ele é o cara que pôs no mundo. Com Deus é a mesma situação. Então, muitas pessoas acreditam em Deus como o pai que eu usei na ilustração aqui. Ele tem filho, ele sabe. Qual o seu nome? Meu nome é fulano de tal. Ah, você é casado, sou casado, tem 2 filhos. Ah, que legal. A fulana é Beltrana. Tá, mas ele já não conversa com as filhas há um tempão. Elas não riem das piadas dele. Ele não as carrega nas costas há um tempão. O Igor também tem 2 filhas. Também tem um registro lá. Talvez as 2 filhas do Igor tenham a mesma idade das outras filhas. Mas a relação parental é muito diferente. Então, da mesma maneira com Deus. Eu não posso me dar ao luxo de Deus ser apenas alguém que eu reconheço que exista e que está lá. É muito mais gostoso ter relacionamento com ele. Sem julgamento, sem pressão, porque eu sei que às vezes crente é chato. A gente já trocou isso aqui no programa passado. O Luiz Saião... Não, pô, mas talvez tenha alguém que precisava ouvir isso. Porque assim, eu não sou contra... Eu não tenho um problema em ter uma religião. Eu tenho um problema em ser meio fanático. Sabe? Não, fanático é ruim em qualquer coisa, seja no futebol, na política, em qualquer coisa. Em qualquer coisa, sabe? Então, assim, eu, sei lá, vivo... eu vou fazer uma série aqui trocando uma ideia com a galera de religiões e tudo mais, e aí a gente vai, sei lá, vou ouvir pontos de vista e ver quem que se encaixa, porque eu acho que tem gente que a religião pode realmente ajudar mesmo, sabe? E eu sei que você acredita que todo mundo pode ser ajudado pela religião, né? Mas o ponto é justamente esse, tem mesmo. Pode ser prejudicado por ela também. E esse é o problema. A religião é uma energia atômica. Usada da maneira correta, a energia atômica é uma benção. Da maneira errada, ela destrói Nagasaki e Hiroshima.